Então, Gênesis, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Bom, para entender as Escrituras, a Bíblia Sagrada, você tem que ter conhecimento desses três elementos distintos. Quem escreveu, aquilo que você leu, para quem escreveu e por que escreveu. A palavra Gênesis quer dizer princípio. Livro do Gênesis, livro dos princípios das coisas. Como Deus criou o mundo, como Deus fez os homens, o ser humano, como Deus fez os animais, as relvas, enfim, como Deus criou o mundo. Então, quem escreveu o livro do Gênesis? Dá uma olhada, quem escreveu o livro do Gênesis? Aí vem aquela chamada curiosidade, né? Vem aquela chamada curiosidade. Você pode chegar e pensar, peraí, será que Deus não pegou uma Bíblia? Né? Porque os crentes dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, e não mandou para a terra assim e disse, copiai! Não foi assim. Não foi assim. Então, quem escreveu o livro do Gênesis, para quem escreveu e por que escreveu? Meu querido Antônio Barros, que trabalha conosco, que está assistindo, quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu? A Bíblia dos Hebreus, que é o chamado Antigo Testamento, tem 39 livros. 39 livros. Quem escreveu o primeiro livro da Bíblia dos Hebreus, que é o livro do Gênesis, livro do princípio das coisas? Quero saber como Deus fez o homem, Gênesis. Quero saber como Deus fez o mundo, Gênesis. Vamos lá. Se você observar bem, com olhar de pesquisador, você vai ver que não foi Adão quem escreveu o livro do Gênesis, porque a imaginação seria, bom, quem viveu naquela época? Adão. Então, Deus disse para Adão, né, como é que foi formado o mundo, e Adão escreveu. Não. Quem é pesquisador sabe que quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés. E olha quantos anos Moisés está distante de Adão. Quantos anos, uma conversa, quantos mil, plural, mil anos, milhares de anos, Moisés está distante de Adão. Se você observar bem, gente, culto de dia de segunda-feira na nossa igreja é culto de ensino. Então, essa transmissão é para quem tem o intento de aprender, tá? E eu pesquiso muito para trazer alguma coisa nesses cultos de dia de segunda-feira. Vamos lá. Senhores, se você observar bem, o livro do Gênesis, capítulo 1, você vai ver que Deus está formando o mundo. Aí no capítulo 2, você vai ver que Deus está formando o Jardim do Éden, enfim. No capítulo 3, você vê que Deus já formou o homem, a mulher
E aí entra a chamada tentação. No capítulo 4, você já viu que este casal, Adão e Eva, gera Caim e Abel. E aí vem um terceiro elemento, cujo nome era Sete. Vai vendo. Aí no capítulo 5, você vir a genealogia de Sete, esse filho de Adão e Eva, ou os descendentes de Adão e Eva. Aí você observa que o escritor do livro do Gênesis pega um dos descendentes de Sete e segue este descendente, né? Que você vai dar em Noé. Aí quando você se depara com capítulo 7, capítulo 8 do livro do Gênesis, vai vendo, você vai ver que um desses descendentes de Sete, que é o Noé, faz uma arca e salvou 8 pessoas. Aí todos nós conhecemos o dilúvio, né? Nós sabemos disso porque alguém escreveu. E quem escreveu essa história? O escritor do livro do Gênesis. Mas observa a minha linha de raciocínio. Aí quando chega no versículo 8, perdão, no capítulo 8, nós encontramos Noé navegando sobre as águas, e, enfim. Aí você vai ver capítulo 10, 9, capítulo 10, capítulo 11. Quando chega no capítulo 12, o escritor do livro aos Hebreus escolhe um dos descendentes de Noé, que sabemos que Noé tinha 3 filhos, Cão, Jafé e Sem, ou Sem, Cão e Jafé. Eram 3 filhos, 3 esposas. Então, o escritor do livro aos Hebreus, no capítulo 12, olha que tem muitos capítulos pela frente ainda. O capítulo 12 do livro do livro do Gênesis, não aos Hebreus, ou seja, a história dos Hebreus. No capítulo 12, o escritor do livro do Gênesis pega um dos descendentes de Noé, que é o Sem, e deixou a história dos outros 2 filhos, que era Sem, Cão e Jafé. A história de Cão e Jafé ficou de lado. O escritor do livro do Gênesis, no capítulo 12, olha que tem muitos capítulos pela frente, no 12º capítulo, ele pegou um dos filhos de Noé, que é o Sem, e deu prosseguimento. E os outros? Não me interessa. O que interessa para o escritor é os descendentes de Sem. Quem escreveu o livro do Gênesis? Todos nós sabemos que foi Moisés. E olha quantos anos Moisés está distante do livro da história, do princípio da criação. E como é que Moisés sabe de tudo isso? Que judeu tem mania de contar a história de pai para filho. Aqui não vale fanatismo, aqui vale estudar, aqui vale conhecimento de causa, aqui vale contra fatos, não há argumento. Você vai entender onde eu quero chegar. Então Moisés pegou primeiro Adão, ok? Pegou um dos filhos de Adão, que foi o Sete. Pegou um dos filhos de Sete, que foi Noé. E pegou um dos filhos de Noé, que foi o Sem. De Sem vieram os semitas, os asiáticos da Ásia Menor.
Ok? E aí, no capítulo 12, ele pega um dos descendentes de Sem, e quem quiser que fale dos outros descendentes de Sem. O escritor do livro do Gênesis vai falar só deste descendente que é Abraão. Abraão. E de Abraão, aí você vê, acabou, não tem mais história. É só a história de Abraão. E aí vem os descendentes de Abraão. E dos descendentes de Abraão, a gente pega um deles. Olha que Abraão teve 8 filhos. Né? Não se assuste não. Abraão teve 8 filhos. Para ganhar tempo, está lá no livro do Gênesis, capítulo 25, tá bom? Gênesis, capítulo 25, você encontra aí 6 filhos de Abraão. Não eram famosos, mas que eram filhos, era filho de Dona Ketura com Abraão. 6 filhos. E com H, todos nós conhecemos a história, teve Ismael, 7. Tá? 7 filhos. E com Sarai teve Isaac. Vamos lá. Vou recapitular de novo. O escritor do livro do Gênesis trouxe a história da sua linhagem. É que a maioria de nós não atentamos para esse particular. O escritor do livro do Gênesis é Moisés. E Moisés trouxe a história da sua linhagem. Ou seja, ele mostrou a raiz, Noé. Noé teve vários filhos, mas ele pega um dos filhos de Noé, que é o Sete. Sete teve vários filhos, mas ele pega um dos filhos de Sete, um dos descendentes de Sete, que é o Noé. Noé teve vários filhos, mas o escritor, Moisés, pega um dos filhos de Noé, que é o Sem. Sem teve vários descendentes, mas ele pega um dos descendentes de Sem, que é Abraão. E aí, Abraão teve vários filhos. Eu já lhe falei aqui de 8 filhos de Abraão. Mas o escritor do livro do Gênesis pega um dos descendentes de Abraão, que é o Isaac. Isaac teve 2 filhos. O escritor do livro do Gênesis despreza uma história e pega somente um, que foi o Jacó. Isaac teve Jacó e Esaú. A história de Esaú, quem quiser que pesquise. O escritor do livro do Gênesis não vai te contar, não. Ele vai te dar só a genealogia, mas a história não. Você vai entender onde eu quero chegar. Gente, culto de segunda-feira na nossa igreja é seminário bíblico. Vamos lá. Então, o escritor do livro do Gênesis está trazendo uma introdução do capítulo 1 ao capítulo 12 para mostrar de onde veio o seu povo. O livro do Gênesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, é introdução de onde veio Abraão. E Abraão é o pai de uma nação chamada Israel. Por quê? Abraão teve um filho, cujo nome era Isaac. Na realidade, ele teve 8 filhos. Mas o escritor pega um desses filhos, que é o Jacó. Jacó. E há um porquê. Porque o intento deles é trazer a história da sua nação, de onde a nação veio. Tanto é que você buscar o livro da genealogia de Cristo, vai dar em Adão. Adão, pega aí o livro de Mateus, o livro de Lucas para você ver. Genealogia, Adão, Jesus. Ok? Você vai entender onde eu quero chegar. De natureza, queridos, que o intento do livro do Gênesis é mostrar de onde veio Abraão. E o intento de mostrar de onde veio Abraão é para mostrar de onde veio Jacó. Para mostrar como Israel foi gerado. Então, raízes desde o Gênesis até Israel. Resumindo, gente,
o que é a Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. Querendo você ou não, você pode pular, se espernear, mas vai dar nisso. História dos Hebreus. Do Gênesis capítulo 1 ao capítulo 12 é uma introdução. Como Israel surgiu. De onde veio Israel? E o intento do escritor do livro aos Hebreus é mostrar que Israel veio de Adão. Pode observar, né? Adão teve vários filhos, mas foi observado somente um, o Sete. Isso pelo escritor do livro do Gênesis. Sete teve alguns filhos, mas foi observado somente um, Noé. Noé teve 3 filhos, mas o escritor do livro dos Hebreus observa somente um, Sem. Sem teve vários filhos, vários descendentes, mas foi observado Abraão. E qual o objetivo? Daí para frente, do capítulo 12 do livro do Gênesis para frente, olha que depois de Gênesis tem mais 38 livros, porque a Bíblia dos Hebreus, o Antigo Testamento, contém 39 livros. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12 é introdução. É introdução de como surgiu os hebreus. Todos nós sabemos que o Antigo Testamento é conhecido como a Bíblia dos Hebreus. A Bíblia dos Hebreus. E nunca foi escrita em outro idioma. Foi escrito 100% em hebraico. Alguns livros foi escrito em aramaico, como o livro das Crônicas, que foi escrito, né, pelo o segundo Moisés, né, conhecido como segundo Moisés, o grande libertador da nação de Israel em Babilônia, o Esdras. Né? Então o Esdras é quem escreveu Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas. Né? Isso aí foi escrito em aramaico, porque era a linguagem lá dos babilônicos na época. Enfim, isso aí, mais para frente a gente vai passando para os meus queridos e amados irmãos. Na minha opinião, não ter conhecimento bíblico Mas você não acredita em Deus? Lógico. Eu acredito piamente no Todo-Poderoso. Tá? E como é que eu sei que existe Deus? Porque alguém escreveu o livro do Gênesis. Como é que eu sei que eu vim de Adão e Eva? Porque alguém escreveu o livro do Gênesis, graças a Moisés. Óbvio, graças a Deus que usou Moisés, isso é indiscutível. Eu creio em Deus piamente, mas história é história, isso é fato. Aí você vai ver, né, se você observar qual o intento do livro do Gênesis, você vai abrir a sua mente e vai entender bem melhor as Escrituras Sagradas. Bom, as Escrituras foram escritas, quando eu digo as Escrituras, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas passagens, né, em aramaico. Tá? E não era permitido de jeito nenhum traduzir para outro idioma. Não era permitido de jeito nenhum. Não era. Nunca foi permitido. Nunca foi permitido traduzir para outro idioma. Por quê? Porque eles escreveram para o seu povo. Os hebreus escreveram para os hebreus. As escrituras não saíam para ninguém. E só era ensinada pelos rabinos. Isso no templo. Quando surgiu a chamada sinagoga, lá em Babilônia, no cativeiro babilônico, aí Esdras ganhou para Deus o imperador, o Artaxerxes. Artaxerxes se converteu ao judaísmo, daí veio o proselitismo. O que é proselitismo? O que é prosélito? Seria alguém que não tem DNA abraâmico se converter aos segmentos judaicos. Aí vem cortar o prepúcio, usar o quipá, né? E quem é o pai do proselitismo? Esdras. Esdras ganhou quase toda a Babilônia para Deus. Esdras acabou com as pocínculas. Esdras foi quem fez Babilônia cair de joelhos, né?
E para quem não sabe, os hebreus devem muito aos babilônicos. Muito, mas muito, 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 muito. Aí vem uma história, né? Lógico, né? Aí fanatismo não vale não, tá? Para quem não sabe, Deus foi lá em Babilônia, que nessa época a Babilônia era composta por 4 cidades: Uruk, Nipu e Lagash. Uruk, Nipu e Lagash. E Deus foi Ur com R e não U com Z. U com Z é a cidade de Jó. Ur e não Uz. Ur com R, que era uma das cidades que chegava a compor a grande Babilônia. E Deus falou com quem lá? Com Abraão, um dos descendentes de Sem. E Sem era descendente de Noé. E Noé descendente de Sete. E Sete descendente de Adão. Pegou? Então, se Deus chamasse Abraão hoje, chamaria de onde? Babilônia. É só você buscar aí no Google, porque algumas vezes a gente quer ajudar, quer ensinar, mas para mudar uma mentalidade, tem que mudar primeiro. Aliás, para mudar uma comunidade, tem que mudar primeiro a mentalidade. Bom, vamos lá. De natureza que as escrituras, ela era proferida, as pregações eram proferidas em hebraico. Como o novo idioma, eles ficaram 70 anos em Babilônia, foi implantado no meio do povo, o novo idioma agora é o idioma local, que é o aramaico. Ok? Aí surgiu alguns livros da Bíblia em aramaico, porque surgiu em Babilônia. Surgiu Primeiras Crônicas, Segundas Crônicas, né? Surgiu o livro de Daniel, né? Surgiu o livro de Neemias, Esdras, enfim. Mas eu queria que você entendesse que a Bíblia do Gênesis a Malaquias, guarda isso pelo amor de Deus, foi escrita para os hebreus, em hebraico. Aí os profetas, tudo hebreu. Profetizava para quem? Para os hebreus. Do Gênesis a Malaquias é uma história do povo hebreu. História do povo hebreu, você querendo ou não. E graças aos céus, que Deus deu uma olhadinha pra gente. Mas Deus não tem compromisso nenhum comigo, não. Deus tem compromisso com os filhos de Abraão. Está escrito, veio para que eram os seus. Aí já falando de cristianismo. Mas os seus não lhes receberam, porém a todos quantos lhes receberam, foi lhe dado o poder de serem feitos filho de Deus. Tá? Filho, dá uma olhada no eu acho que é pelo latim da quem? Hein? Acho que é Cristal, vê aí se não tá aí. Desculpa, gente, eu tô aqui em casa. Tá? Vamos lá. É que eu pensei que Cristal ia pular aqui e ia atrapalhar o culto. Sim, gente. Então, a Bíblia nunca saiu, nunca foi traduzida. Quando eu digo a Bíblia, eu falo os 39 livros do Antigo Testamento. Nunca foi traduzido, obrigado, filho. Nunca foi traduzido para outro idioma nenhum. Aí vê os impérios, né? Império da Síria, aí veio o Império Babilônico, 70 anos depois voltaram, aí veio o Império Grego, né? E aí depois veio o Império Romano, que tomou das mãos dos gregos, e aí, resumindo, aí Jesus nasceu. Jesus nasceu quando Israel estava sob o domínio do Império Romano. Ou seja, o idioma de Israel, né, um ou outro falava hebraico, mas falava mais o grego. E já estava sendo morto o idioma grego, e já estava sendo implantado o novo idioma do novo império, que era o Império Romano. Estava sendo implantado o latim.
Quando Jesus nasceu, entrou no mundo, nasceu em Israel, nasceu em Jerusalém, quem mandava lá era Roma. Roma tomou das mãos dos gregos. Bom, então nessa época, pouquíssimas pessoas falavam hebraico. Falava mais o grego, que era o Império Antigo. Uns ou outros falavam a linguagem de Babilônia, que era o aramaico. Isso eram os galileus, que falavam muito aramaico. Tanto é que Jesus lá na cruz, não sei se você se lembra, ele usou uma palavra em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Né? Ele falou em aramaico e falou para os galileus entenderem. Né? Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, no histórico, que somente os hebreus é que tinham Bíblia. Em lugar nenhum do mundo havia Bíblia, os 39 livros, porque a Bíblia foi escrita para os hebreus. Foi escrita pelos hebreus e para os hebreus. Hebreu morria, mas não traduzia de jeito nenhum, porque era só para eles, uma coisa peculiar deles. Quem é pesquisador das Escrituras sabe que eu estou proferindo com muita segurança e com muita verdade. Então a Bíblia foi escrita para os hebreus, pelos hebreus. Os 39 livros do Antigo Testamento foi escrito por hebreus. O Novo Testamento, nós temos, quando eu digo Novo Testamento, falo do cristianismo, da história de Cristo, né? Então, por isso, o Novo Testamento é a Bíblia dos cristãos, como eu, é a nossa Bíblia. Então, tudo hebreu, somente um que não era hebreu, que foi o Dr. Lucas, que era filho na fé do apóstolo Paulo, que isso aí é outra história, provavelmente eu devo falar disso ainda nesta mensagem. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que nunca foi traduzido. Nunca. Quando Alexandre o Grande tomou o império das mãos dos babilônicos, todo o território que foi dominado, conquistado por Babilônia, passou a ser de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o grego, tomou o cetro das mãos de Dario, que era o imperador de Babilônia, e agora quem é o novo imperador mundial? Alexandre o Grande. Né? Alexandre o Grande, um menino de 22 anos de idade, tornou-se imperador mundial. Né? Bom, quando Alexandre morreu, o seu império foi dividido entre os seus generais. Ou seja, o país tal fica com o general tal, o país tal. Então eles dividiram. E o Egito ficou com Ptolomeu. O Egito ficou com o grego Ptolomeu. Ou seja, o Egito manda em toda aquela região, inclusive em Israel. Israel está dentro do Império Egípcio. Quem é o imperador? Ptolomeu. Tá? Então Israel agora é território do Egito. E o imperador é Ptolomeu. Tá? Tanto é que quando Ptolomeu morreu, os seus filhos assumiram o trono, e assim foi, e aí veio Cleópatra, que é descendente de Ptolomeu. Enfim, mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. O bibliotecário, guarda isso, gente. O bibliotecário chegou para o grande imperador lá no Egito, Ptolomeu, e disse: eu gostaria de ter um documentário dos hebreus na nossa biblioteca. A biblioteca está em Alexandria. Quando eu digo está, estou falando do pretérito, falando lá atrás. Nessa época, né, está em Alexandria. Alexandria era o centro do conhecimento. Então, o bibliotecário falou com o imperador. E Ptolomeu entrou em contato com o sacerdote em Jerusalém e disse: queremos as escrituras de vocês, isso é o imperador que está falando,
na nossa biblioteca, traduzido para o grego. Em comum acordo, levantou-se 70 sacerdotes, 70 rabinos, autoconhecedor das Escrituras, que falava muito bem a língua nativa, que é o hebraico, e a língua do império, que é o grego. E esses 70 homens viajaram de Israel para a grande Alexandria e lá ficaram traduzindo. Os hebreus traduziram pela primeira vez na história a Bíblia dos Hebreus, os 39 livros do Antigo Testamento. Mas quem traduziu foi o hebreu, ou os hebreus, 70 hebreus. Traduziu do hebraico para o grego. Mas não é que traduziu e agora pode estar liberado. Não. Somente uma tradução, uma única tradução. E isso ficou guardado na biblioteca em Alexandria. Pronto, acabou. Nunca mais ninguém traduziu. Porque isso aqui é história de hebreus, para os hebreus. Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até o 12 é a introdução da história dos hebreus. Aí nós vamos ver muitos milagres, Deus operando maravilhosamente. Por que a gente sabe? Porque os hebreus estão contando para a gente os milagres que aconteceram. Isso aqui é segredo judaico, eles não queriam que a gente soubesse, mas é nunca. As grandes vitórias, né, que Deus deu para eles, né? Enfim. Ok, e assim foi. Aí Jesus entra no cenário mundial, né? Aí vem a Bíblia dos cristãos, porque eles não aceitaram Jesus como Messias. No Antigo Testamento está aqui. No Antigo Testamento tem profecias, o Messias vai vir. Eles estão aguardando o Messias. E quando o Messias entrou no mundo, eles não aceitaram. Porque eles achavam que não era o Messias. Então, o Novo Testamento é minha Bíblia, sua Bíblia, Bíblia de nós outros cristãos. Por quê? Porque fala de Cristo, ou do Cristo, do primeiro ao último livro. É tudo cristianismo, a história do Cristo. Ou seja, eles nunca aceitaram, vou dar um exemplo aqui, a Bíblia dos Hebreus, 39 livros. A Bíblia dos cristãos, eles nunca aceitaram que eu fizesse isso, ó. Os hebreus não. Pegar a Bíblia dos hebreus e unir com a Bíblia dos cristãos? Não. Eles nunca aceitaram. E por que a gente abre a Bíblia Sagrada e está junto a Bíblia dos hebreus e a Bíblia dos cristãos? Como é isso? Quem é que teve essa ideia? Quem é que traduziu? Bom, gente, em outras palavras, isso que você acabou de ouvir, o que você está ouvindo, é nada mais, nada menos que bibliologia, história sobre a Bíblia. Como a Bíblia chegou até nós. Segunda-feira que vem, 8 horas em ponto, a gente retoma esta aula, tá bom? Aí fica à vontade, eu vou salvar, você manda para mais alguém e convida para segunda-feira, para a gente vai abrir precedente para perguntas e respostas, tá bom? Então, meu intento é que eu suma e que apareça o Todo-Poderoso. Deus em Cristo te abençoe, Deus em Cristo te guarde, até segunda, e a gente dá prosseguimento a esta aula que eu julgo ser maravilhosa. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Vou mandar alô para algumas pessoas que ainda estão online. Deus abençoe, gente. Até segunda que vem.